presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, assumo a tribuna nessa noite para prestar homenagem ao grande cidadão e político Eduardo Henrique Acioli Campos, nosso eterno governador. Foi aqui nessa tribuna, senhor presidente Guilherme Uchoa e nobres pares, que ele iniciou sua brilhante carreira. E desta tribuna começou a se formar um dos melhores oradores da história política desse país. Desta tribuna, por onde passou Joaquim Nabuco, também brilhou Eduardo Campos, que conquistou o Troféu Leão do Norte pela sua atuação parlamentar destacada. Não vou aqui falar do grande conjunto de obras que Eduardo realizou em Pernambuco. Preferi enaltecer suas qualidades de neto, filho, irmão, esposo, pai exemplar e amigo leal e correto. Eduardo era um homem dividido entre duas paixões, a família e a política. Como neto, ele soube ouvir os conselhos e aprender com a luta, a sabedoria e a coragem de seu avô, o saudoso e não menos importante Miguel Arraes de Alencar. Com ele, assimilou e decidiu que chegara a hora de fazer a máquina moer para o lado dos pobres. Eduardo é fruto gerado da força e resistência dos Arraes e a poesia dos Campos. Foi filho exemplar, nossa ministra, doutora Ana Arraes, sabe o que eu estou falando. Irmão e companheiro fraterno, que eu diga, doutor Antônio Campos, chefe de família indefectível, soube conciliar a vida atribulada do político com a convivência intensa com sua família, mesmo com os compromissos como governador. Não eram poucos. Arrumava tempo para em casa brincar com o pequeno José. Era essa figura humana, esposo dedicado à família, que tinha na dona Renata, a sua companheira, amiga, confidente e conselheira, que é símbolo das mulheres pernambucanas por sua serenidade, garra e força para superar as dificuldades com grandeza e ausência à sua saudade. Como pai, tinha nos filhos Maria Eduarda, João, Pedro, José e Miguel, o móvel de sua vida. Salienta demais o grande amigo que Eduardo sempre soube ser e representava para algumas pessoas que vejo aqui presentes, com quem quero dividir também a autoria dessa homenagem. Como político, Eduardo era articulador nato, hábil, astuto e sagaz. Nenhum político desse país aprendeu a conjugar melhor o verbo cativar. Verbo preferido e praticado por ele e pelo Pequeno Príncipe, do escritor francês Saint-Exupéry, que diz: tu te tornas eternamente responsável por tudo que cativas. E Eduardo soube, como ninguém, cativar o povo pernambucano e por ele tornou-se responsável. Não cabe tristeza nesta hora. Nossas palavras só devem expressar nosso respeito, reverência e alegria de ter a oportunidade de ter convivido com uma pessoa tão iluminada. Eduardo é daquelas pessoas que nascem com tanta luz que Deus o convocou prematuramente para ficar do seu lado. Como ocorreu em 13 de agosto de 2014, um dia depois dele, em apenas 20 segundos, com uma frase, no final de um jornal nacional, da demonstração que iria também conquistar o coração do Brasil. Mas tudo só acontece de acordo com a vontade de Deus. Para nós, foi um duro golpe. Porém, homens como Eduardo Campos não morrem, eternizam-se através de suas obras, de seus ideais e de seus sonhos, em transformar a vida do povo, principalmente daqueles mais necessitados. Apesar de sua juventude, foi deputado estadual, deputado federal, secretário de Estado, ministro e governador de Pernambuco por 2 vezes. Na inauguração de uma das nossas escolas modelo no Cabo, em nossa gestão como prefeito, ele olhou para uma escola e disse feliz: essa é uma obra para o futuro, Lula.
É isso que diferencia o político do estadista. O político pensa apenas para um instante e o estadista pensa para o futuro. Eduardo sempre foi um homem à frente de seu tempo. Uma inteligência rara. Não era um político comum, era um estadista. Suas obras não são apenas visíveis de pé de cal. E mais uma vez recorro a Exupéry. Só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. As principais obras de Eduardo transformaram e ainda transformam a vida de milhares de jovens pernambucanos. Antes de Eduardo, um estudante pobre estudar no exterior era uma quimera, um sonho impossível. E hoje, seu projeto ganha o mundo, é uma realidade aplaudida por todos. As maiores obras do nosso eterno governador não são as palpáveis, mas são as perceptíveis, a presença de Eduardo nelas. A gente ainda hoje colhe os frutos dos sonhos bem sonhados de Eduardo, que deve estar muito feliz nesse momento. Feliz porque ele vê o Brasil reconhecer e destacar a qualidade dos alunos das suas escolas integrais, com alto desempenho e sucesso do Enem. Era assim o nosso Eduardo Campos, um homem capaz de sonhar sonhos impossíveis e transformá-los numa realidade concreta. Hoje, em todos os recantos desse estado, temos escolas técnicas estaduais. E o que antes dele era impensável e para alguns impossível. Quando deixei a Prefeitura do Cabo, tive a honra de ser convidado pessoalmente por Eduardo para integrar sua equipe. Quando assumi a presidência da Junta Comercial de Pernambuco, e juntos recebemos em Washington o Prêmio Governar, instituído pelo BID, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, que hoje passou a se chamar Prêmio Governar Eduardo Campos. Tamanha é a magnitude do nome do nosso eterno líder. Em vez de Eduardo Campos, ele bem que poderia ser batizado com o nome Trabalho. Era um incansável, não parava de trabalhar. Quem o conheceu de perto sabe que a política para ele era um hobby, algo prazeroso, uma espécie de lazer que não cansava. A busca de soluções para minorar os problemas do povo, principalmente dos mais necessitados, era a sua motivação. E essa foi uma herança genética que recebera do velho Arras. Como prefeito do Cabo, quantas vezes fui atendido em palácio às 22 horas, 23, 23h30, meia-noite, e no outro dia, 7 da manhã, meu querido André Campos, ele já estava no batente de novo, pegado no serviço. Eduardo Campos está presente. Não podemos vê-lo, mas podemos senti-lo em toda parte e naqueles que praticam a boa política. Está vivo em todas as cidades desse estado, materializado nas incontáveis obras que realizou nesse estado e no seu ideário que povoa as nossas mentes. A herança deixada por Eduardo aos pernambucanos é imensurável. O seu legado será mantido pelo nosso Partido Socialista Brasileiro e será nosso dever e responsabilidade de tocá-lo adiante para merecer as gerações futuras. O Brasil vive atualmente a maior crise política e ética da sua história. E dizer que Eduardo Campos simplesmente faz falta ao atual ambiente político seria lugar comum. Se estivesse aqui, tenham certeza que com a sua habilidade, seu poder de articulação e convencimento, ele estaria atuando como ator principal, buscando o entendimento e a união de todos para encontrar uma saída para a crise que nos assola, nos humilha e nos envergonha. Fico feliz por ter desempenhado a função de prefeito do Cabo e ter 6 anos do nosso mandato em concomitância com seus 2 mandatos de governador. Muito aprendi com ele, como todos que tiveram a oportunidade de manter com Eduardo Campos uma convivência mais frequente. Porém, com Eduardo Campos não aprendemos só a fazer política, melhoramos como ser humano, porque sua capacidade de ouvir, de compreender e de perdoar fazia dele muito mais gente, muito mais ser humano do que político.
Quem desfrutou do seu convívio sabe e entende bem o que eu estou falando. Resignados com o destino que nos foi cruel, vamos continuar nossa luta, tendo por base o que ele nos disse quando deixou o mandato de governador para se candidatar a presidente da República. Sejamos apenas servos do ideal e do sonho, com os olhos voltados para o futuro. Por isso, jamais iremos desistir de Pernambuco e do Brasil. O poeta Fernando Pessoa garante: o valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Eduardo é incomparável. Quero encerrar com uma frase dita por João a José no momento de muita dor. Quando a saudade apertar, vamos andar em Pernambuco e olhar o que ele fez. E isso certamente nos confortará. Viva Arraes, viva Eduardo Campos e viva o povo de Pernambuco.